Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta, aguardando a entrada do nosso pessoal aí para nós iniciarmos a nossa conversa. Hoje atrasando um pouquinho, mas daqui a pouquinho nós vamos aí entrar no assunto e trazer para você uma palavra da parte de Deus. Hoje, 2 de maio de 2020, agora exatamente 18 horas e 7 minutos. Estou aqui em São Paulo, vivendo esse momento de quarentena, de isolamento social, e sabendo que a prefeitura já está afirmando que vai endurecer um pouco mais as normas. A quarentena que deveria terminar até o dia 10, agora já está previsto estender um pouco mais e até fechando algumas ruas e avenidas aqui em São Paulo, tentando desta forma inibir as pessoas circularem, as pessoas transitarem pela cidade. A quantidade de pessoas infectadas tem crescido, alguns estados em situação muito complexa, como Amazonas, como Ceará, Rio de Janeiro e ainda São Paulo, que é o epicentro desta pandemia aqui no nosso país. O momento é um momento de angústia, profunda apreensão, primeiramente na área da saúde, na área sanitária. Nós vivemos um país diferente dos países europeus, um país de proporções continentais, um país com diferenças sociais profundas. Nós temos bolsões de carência social muito grandes, de residências precárias, sem saneamento básico, sem água potável tantas vezes. E certamente para estas famílias o isolamento é muito mais complexo, até porque lhes falta aqueles recursos básicos necessários para enfrentarem esta situação com mais dignidade, tendo pão em casa, tendo conforto no lar, tendo as possibilidades de fazer um isolamento sem muitos dramas, sem muitos traumas. Então, que Deus sustente essas famílias, que Deus tenha misericórdia dessas famílias, que haja de fato por parte dos governantes um socorro imediato, como tem havido, e que haja também por parte da sociedade civil uma mobilização maior para uma distribuição mais generosa, que as igrejas continuem repartindo com muita generosidade o pão, montando cestas básicas, distribuindo entre as famílias necessitadas, para que ninguém venha a sofrer falta daquilo que é básico, daquilo que é o pão de cada dia. Nessa circunstância, a generosidade é fundamental. O discurso deixa de ser verbal para ser prático. O amor não consiste apenas em palavras, diz a Bíblia, mas de fato e de verdade. E eu queria deixar para você, hoje, como reflexão bíblica, o texto de João, capítulo 13, 34 e 35. Jesus disse: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros." Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o amor é a síntese da lei, é a síntese das 2 tábuas da lei, porque Jesus sintetizou os 10 mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. Nos 10 mandamentos, os 4 primeiros estão relacionados com a nossa relação com Deus, e os 6 últimos, a nossa relação com o próximo. Quando você ama Deus, você não tem outros deuses, você não faz imagens de escultura, você não toma o seu nome em vão, e você dedica a Ele um dia para adorá-lo e para servi-lo. Quando você ama o seu próximo, você honra pai e mãe, você não mata, você não adultera, você não rouba,
você não fala mal dos outros, você não cobiça o que é dos outros. Então, o amor é a síntese da lei, é o cumprimento da lei. O amor é a maior das virtudes, porque quando você ama, você busca o bem do próximo. Então, Jesus vai dizer que este é um novo mandamento, porque agora ele eleva o padrão. Tínhamos aprendido que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas agora Jesus dá um novo mandamento. E que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus amou-nos mais do que a si mesmo. Ele amou-nos e deu sua vida por nós. Ele amou-nos com amor sacrificial. E a Bíblia nos ensina que nisto consiste o amor, em que Deus nos amou e deu-nos o seu Filho, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então o amor não é palavra, não é discurso, o amor é prática, o amor é ação. Quem ama dá. Deus deu o seu melhor, Deus deu o seu Filho. E Deus espera que nessa hora de crise, de pandemia, de carência, de necessidade, você que está aí me ouvindo, me assistindo, possa estender a sua mão ao aflito, possa socorrer o necessitado, possa ser generoso com aquele que está carente e estender-lhe a mão e socorrer-lhe nas suas necessidades. A segunda coisa que eu destaco nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo disse que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós poderemos ser conhecidos como protestantes, evangélicos, cristãos, católicos, alguns, outros de outras denominações, mas não é assim que nós somos conhecidos. Nós não seremos conhecidos como discípulos dele porque somos presbiterianos, batistas, assembleianos, metodistas, luteranos. Nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo não por uma vertente teológica que nós professamos e defendemos, mas seremos conhecidos como discípulos quando nós amarmos os nossos irmãos, como Cristo nos amou. O amor é a apologética final, dizia Francis Schaeffer. O amor é a evidência da nossa regeneração. Não é o amor que nos salva. O que nos salva é a graça de Cristo, o que ele fez na cruz por nós. Mas aqueles que são salvos pela graça evidenciam esta salvação pela prática do amor. Que você possa amar sua família, que você possa amar seus vizinhos, que você possa amar os seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, que você possa amar aqueles que trabalham com você, seu patrão, seus empregados, que você possa amar os irmãos da sua igreja, que você possa amar até mesmo aqueles que perseguem você e falam mal de você. O amor não tem fronteiras. O amor não conhece limites. O amor é incondicional. É assim que Deus nos amou. Não merecíamos o seu amor. E ele nos amou. E a Bíblia diz que nós devemos amar, e amar significa fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé, mas até mesmo aqueles que nos perseguem e são nossos inimigos, devem ser alvos do nosso amor. Nós devemos dar pão, até mesmo aqueles que nos perseguem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você não deva ser vencido pelo mal. Você deve vencer o mal com o bem. E desta maneira, todos hão de conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Que você possa ser generoso nesse tempo de adversidade. Alguém já disse, e eu concordo, ninguém é tão rico que não possa receber. Ninguém é tão pobre que não possa dar. Todos nós precisamos exercer generosidade e todos nós devemos ser alvos da generosidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu coração. Se você tem Facebook, hoje às 21h30, se Deus quiser, retornaremos no Facebook para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Grande abraço a todos e uma boa noite.